Álvaro, os últimos dados de empregos e setoriais vieram mais fortes, né? Qual é a nossa visão de política monetária daqui para frente? Então, a gente tem uma reunião do Copom já nos próximos dias e o Banco Central deveria levar em consideração isso que você comentou, né? Dados de atividade muito forte, né? De emprego, de crédito, tantos dados setoriais. E pela comunicação dos diretores, isso deveria trazer mais uma alta de 0,25 nessa reunião de junho, né? Isso não muda a nossa dinâmica de alocação, mas acho que é importante debater isso para entender um pouco mais a dinâmica de renda fixa daqui para frente, né? Pontos fundamentais, Álvaro. Vamos entrar em detalhes sobre isso, vamos falar também como isso está impactando no mercado de crédito e como isso reflete nas suas decisões em estratégias de renda fixa. Fique aqui com a gente e acompanhe esse episódio. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Estratégias de Renda Fixa. Esse episódio vai ser especial, tem muita coisa rolando aí sobre o cenário, né, de renda fixa para o investidor que está preocupado aí com a sua renda fixa, muita coisa acontecendo. Então estou aqui com Álvaro Frasson, estrategista macro Brasil. Muito bem-vindo, Obrigado Álvaro. pelo convite, Carol. Sempre muito bom estar aqui com você e Frederico Cury, analista de crédito aqui do BTG Pactual. Tudo bem, Carol? Bem-vindo. Aí temos muito o que falar esse mês. Bastante. Aí o investidor de renda fixa deve estar curioso para saber, né, a visão de vocês, o que está acontecendo, Álvaro. Você já começou a falar sobre política monetária, acho que a gente tem que entrar em detalhe porque são pontos fundamentais para quem investe em renda fixa, né? A nossa visão sobre política monetária, o que está vindo, né? Então, assim, eu acho que esse mês deve ser um mês, na nossa opinião, de fim de ciclo de taxa de juros. Seja pela manutenção, seja por mais uma alta residual de 0,25 na taxa Selic, levando para 15%. Até 2 semanas atrás, o mercado acreditava piamente numa manutenção. Mas 2 coisas aconteceram de lá para cá. Alguns dados de atividade econômica vieram mais fortes que o esperado, né? Principalmente alguns dados setoriais. E também as últimas entrevistas, sobretudo do Gabriel Galípolo, vieram num tom mais duro em comparação ao que o Banco Central tinha escrito na ata de maio, né? Que foi uma ata mais dura, a gente comentou aqui no último episódio. Então, essa composição de acontecimentos fez o mercado precificar majoritariamente, né, ou atribuir uma maior probabilidade de alta de 0,25 nessa reunião de junho. Se vai acontecer isso ou não, né, tem que esperar a reunião, só a reunião dirá. Agora, é fato que os diretores ajudaram a direcionar o mercado a precificar essa alta residual pelo seu tom mais duro. Seria estranho, portanto, fazer, digamos assim, um certo tom mais duro, um certo direcionamento para chegar nessa próxima reunião e não dar o 0,25. Então, na nossa cabeça tem mais uma alta. E aí, quando a gente olha, se pergunta sobre o ciclo de juros para a política monetária e também para a alocação, a gente sempre acaba se perguntando a segunda derivada da pergunta. Tá, e quando é que começa a cortar? Né? Porque isso também vai determinar a alocação de renda fixa, na estratégia ali de classe de ativos e também de produto. Olha, a gente não vê ainda possibilidades do Banco Central cortar juros neste ano. Porque a inflação segue bastante desancorada, né? O ambiente internacional bastante incerto, né? Pô, a gente viu ali... A gente está gravando isso aqui na semana passada e a gente viu aqui o que aconteceu com o preço do petróleo depois do ataque de Israel ao Irã. Será que esse movimento do preço do petróleo vai continuar por muito tempo? Será que isso pode ser inflacionário? Então, isso tem mais dúvidas dentro do radar agora do que tinha anteriormente, né? Fora que assim, a gente vê... quando a gente faz algumas aberturas na atividade econômica, a gente vê alguma desaceleração muito marginal, mas é muito cedo ainda para você usar esse argumento para comunicar algum tipo de início de ciclo de corte de juros ainda este ano, né? Claro, pode acontecer muita coisa dentro do ambiente, o câmbio pode continuar se apreciando para 5,40, 5,30, olha, não é o nosso cenário base, mas... Se isso acontecer, pode ajudar o Banco Central a tomar uma decisão de easing na política monetária. Aparentemente não é o caso. Dito isso, a gente
a gente mantém a nossa estratégia, né, de ficar ali sobrealocado em inflação, entendendo que esse cenário de atividade forte com um Banco Central que está optando por uma estratégia de higher for longer, né, ou seja, se você rodar o modelo do Banco Central, a Selic deveria ser muito mais alta. O Banco Central está optando por, digamos assim, reduzir de uma certa forma, né, pelo menos na visão dele, aparente, o custo de desinflação. Então, ao invés de eu levar a Selic para 16,5, eu levo para 15 e deixo mais tempo nesse patamar para que o efeito defasado da política monetária faça o seu trabalho. Né? Então, isso não combina com 2 ou 3 reuniões de manutenção e depois um ciclo de corte. Né? Então, por isso que a gente acha que começa o ano que vem. Dito isso, a gente acha que a inflação ainda é uma proteção interessante. Né? A gente acha que o câmbio vai parar de ajudar. Né? A gente não consegue ver ter nos próximos 5 meses o mesmo nível de apreciação que a gente viu nos últimos 5. Né? E com uma atividade ainda muito forte, com um governo ainda bastante titubeante sobre a política fiscal, a gente acha que essa composição de atividade forte, inflação mais forte, pode prevalecer. É claro que da parte fiscal, o governo está tentando fazer um certo ajuste, mas um ajuste... Há muitas movimentações aí em relação a esse tema. Isso, né? Assim, e é um ajuste que é um ajuste clássico deste governo, né? Que não é fazer ajustes estruturais na despesa. Teve ali um contingenciamento mais bloqueio de 30 bilhões, que foi muito bom, o mercado esperava 5, tá? Mas isso é uma estratégia de curto prazo da política fiscal e não estrutural. O que o governo só mexe no estrutural? A alíquota de imposto. Né? Então, agora o governo que tinha, assim, entre o último episódio e agora, teve IOF de 3,5%, aí o governo voltou em relação ao nível de alíquota e algumas linhas do IOF, e aí anunciou medidas como, por exemplo, a tributação dos produtos financeiros isentos em 5%, mas no dia seguinte o presidente do Congresso já falou que o Congresso não está muito direcionado a aprovar nessa linha, então há uma incerteza no cenário sobre produtos financeiros de renda fixa no Brasil, e tudo isso para tentar cumprir meta fiscal. Né? Então o ambiente segue bastante incerto, bastante volátil, e aí acho que a nossa carteira, que é majoritariamente em pós-fixado em ativos IPCA+, parece uma estratégia mais bem postada para esse ambiente de alta volatilidade, numa estratégia de tentar reduzir a volatilidade de renda fixa aqui dos clientes. Perfeito, excelente análise. E aí, dado toda essa excelente análise que o Álvaro colocou, Fred, eu acho que é importante você colocar aqui o impacto no mercado de crédito, né? Como isso impactou dentro do mercado de crédito, o que você está vendo aí? Muita coisa aconteceu, né, nesse último mês, então acho que é importante destacar isso. Com certeza, Carol. Acho que esse ponto que o Álvaro mencionou, acho que foi o principal acontecimento dentro do universo de crédito privado corporativo, né? Por enquanto, os spreads de crédito não refletiu de fato essas novas mudanças, né? Então, por enquanto, até tivemos algum fechamento dos spreads, seja dos ativos atrelados ao CDI, como também ao IPCA, mas nada ainda muito gritante, né? Então, acho que dentro do universo de crédito privado corporativo, a principal mudança, acho que foi, vamos dizer, essa segunda derivada do que foi a resolução 5118 estabelecido pelo CMN no começo de 2024, que foi aquela, vamos dizer, proibição de emissão de CRAs por empresas que não fossem predominantemente atreladas justamente ao setor imobiliário ou atreladas ao setor do agronegócio, mas o foco dessa resolução era para empresas de capital aberto. Né? Então, por exemplo, empresas que não tinham mais de 70% da sua receita predominantemente atreladas ao setor imobiliário ou agronegócio e fossem de capital aberto, não poderiam emitir mais CRIs e CRAs. De forma que o único veículo dentro do mercado de capitais que eles poderiam emitir até então seria, por exemplo, através de notas de comerciais, debêntures simples.
E agora, no início de 2025, vamos dizer, teve esse update da resolução 5118, que foi a resolução 5212, que agora fechou o cerco de vez para as empresas que não são de fato do setor imobiliário e do agronegócio, de forma que as empresas de capital fechado também não poderão mais emitir CRIs, CRAs ou CDCAs. Né? Então, o que foi aquela resolução mais voltada para empresas de capital aberto, agora se estendeu também para as empresas de capital fechado. Então, na prática, o que a gente entende é que realmente esse gol de mão que a gente brinca, né? Que essas empresas faziam, que não eram de fato do setor imobiliário ou do setor do agronegócio, conseguiam emitir ativos isentos por meio de CRIs e CRAs, agora não poderão mais. E muito provavelmente vão continuar conseguindo acessar o mercado de capitais, mas por meio ou de notas comerciais ou de debêntures simples, né? Ou seja, aquelas não incentivadas, não as 12431, que possuem isenção de imposto de renda por investidor pessoa física. Então, o que isso implica na prática? A partir do momento que essas empresas somente têm um veículo não isento para emissão, para compensar a não isenção, elas terão que colocar um pouco mais de spread nesses ativos. Colocando um pouco mais de spread, mais taxa dentro desses ativos, obviamente o custo de dívida dessas empresas também vai acabar se elevando. Então, a gente pode esperar para essas empresas que basicamente têm como principal fonte de financiamento o mercado de capitais, o custo da dívida se elevando, consequentemente despesas financeiras mais elevadas, principalmente nessa conjuntura de juros mais altistas que estamos passando, e consequentemente também um aumento da sua alavancagem. Então isso acaba deixando um pouco mais complexo o universo de emissão de novas dívidas para esses emissores que não são de fato do setor do agronegócio, do setor imobiliário ou de fato algum setor de infraestrutura que poderiam emitir por meio de debêntures incentivadas. Então empresas, por exemplo, que vão ser muito impactadas, como o setor de saúde, que a gente viu sempre emitir por meio de CRIs, empresas farmacêuticas, empresas do setor de varejo, que também era muito comum emitir lastreado em imóveis de locação das suas lojas por meio de CRIs, empresas de restaurantes, por exemplo, locação de veículos. Todas essas empresas não são do setor agronegócio ou imobiliário e conseguiam emitir CRIs e CRAs. Agora elas somente poderão emitir nesse formato de debêntures simples ou notas comerciais. Isso pode acabar afetando os fluxos de caixa dessas companhias por um aumento das despesas financeiras. Tá, isso na visão da companhia. E para a visão do investidor? O que muda para ele? Perfeito, Carol. E aí acho que na visão do investidor, assim, inicialmente eu ia falar para você só que apenas mudaria um fluxo maior para debêntures incentivados, que são ativos que continuam isentos de imposto de renda, e para CRIs e CRAs de empresas que são de fato do setor imobiliário e agronegócio, isso nada mudaria. Só que como o Álvaro muito bem pontuou, recentemente tivemos também uma outra alteração dentro do universo de crédito privado e renda fixa como um todo, que foi justamente a tributação de ativos isentos, né, que agora tanto CRIs, CRAs, LCIs, LCAs, debêntures incentivadas devem correr com uma tributação de 5%. Né? Isso ainda não está aprovado, né? Não está pelo aprovado Congresso. Não está em tramitação. E pela fala ali do Hugo Mota e de outros congressistas, não há uma disposição assim, tão grande em aprovar isso. Tá? Então, está bastante em aberto. Acho que o investidor acho que ele ainda não precisa tomar uma decisão de produto em relação a isso sem ter algo confirmado. Mas tem um fato também, né? Se for aprovado, a maneira como o Congresso, aliás, o Executivo levou a proposta, não há tributação do estoque, ou seja, de quem já tem esse ativo, né? Então isso também é importante falar, assim, quem já tem o produto, você não será tributado. O que está em debate é a tributação das novas emissões. Seria começariam a valer a partir de 1º de janeiro de 2026. Né? Então eu acho que o estoque, como o Álvaro mencionou, define muito bem. Né? Então quem tem ativos isentos nesse momento vai continuar isento. Nada muda. E se de fato isso for aprovado e seguirmos nesse formato daqui para frente, assim, a gente entende que não deve ter um desvio tão grande de demanda por esses ativos pelo seguinte: vai ser uma medida homogênea para todos os ativos isentos. Então, assim, não vai ter para onde muito correr. Né? Então, ou o investidor se sujeita aos ativos que agora também de renda fixa vão alterar a tributação da alíquota regressiva, né? Que era de 22,5% e reduzir até 15%, agora nesse novo formato se estabeleceria em 17,5%.
5% ainda é melhor que 17,5%. Né? Então a gente entende que seria apenas uma nova adaptação, talvez não muito agradável para o investidor, mas assim, seria ainda um melhor ativo do que aqueles tributados na ordem de 17,5%. Por isso que a gente entende que não deve ter um desvio, um fluxo, uma fuga de fluxo de demanda por esses ativos que deixariam de ser isentos e na verdade continuaria a vida normal, igual para todo mundo. Pode ser que tenha alguma compensação ali nos spreads, como eu mencionei, igual para os CRIs e CRAs que de empresas de capital fechado que agora vão emitir via debênture simples. Pode ser que agora também a indústria inteira tenha um pequeno gross-up ali de 5% nas novas taxas emitidas. Porém, em termos de demanda, a gente entende que não deve ter um risco muito elevado. Né? Pode ser que esse ano, se isso de fato for, vamos dizer assim, um martelo for batido... É isso que eu ia comentar. Pode ter uma corrida... Uma corrida por esse produto. Por esse produto, igual a gente viu no começo de 2024, justamente após... Uma corrida até o final do ano, né? Exatamente, para juntar o máximo de estoque possível de ativos isentos e, consequentemente, a gente ter um fechamento de spread mais abrupto do que a gente viu de 2024 para cá. Pode ser, sim, uma possibilidade. Mas, como eu mencionei, por hora, ainda não tivemos assim, grandes desdobramentos em termos de demanda, em termos de novos fechamentos, por conta essa decisão, desse movimento técnico que afetaria o mercado de crédito privado como um todo. Perfeito. Temos o segundo semestre aí para começar bem, olhando bem atento e bem... Bastante agitado. Agitado, O ano já começou agitado, né? O ano Sempre será agitado. E Álvaro, você já falou, né, sobre os impactos na alocação. Acho que é importante também falar, nada mudou, continua na inflação, é importante, mas acho que é importante falar para o investidor, né, olhando a alocação, onde tem onde vocês veem as oportunidades, como alocar ali dentro de renda fixa, dado todo esse cenário. Tá bom. Assim, eu acho que uma coisa que é legal ter em mente é que quando você compara o retorno acumulado 12 meses do CDI contra o IMAB, que é o índice das NTNBs, desculpa, né, dos títulos públicos IPCA+, e do IRFM, que é também dos títulos públicos pré-fixados, geralmente há retorno acima do CDI em períodos de manutenção da taxa de juros após um fim de ciclo de alta de juros. Né? Então, quem já está carregando esses ativos pré-fixados e IPCA+, já pelo menos há meio ano, já está sentindo esse retorno adicional. Então, de novo, se você comparar year to date, esses índices e como eles performam nesse ano, o CDI é a menor performance. Né? Se de fato confirmar um fim de ciclo, seja com uma manutenção ou uma alta de 25%, dando explicitamente o tom que encerrou o ciclo de alta de juros, o mercado, que já está se perguntando de alguma forma, vai se perguntar com mais intensidade quando começa o ciclo de corte. É assim, né? A gente sempre está antecipando. E nisso você pode ter algum tipo de reprecificação de fechamento de curva. Na nossa opinião, como a apreciação do dólar nesse ano ela foi tão forte que acabou impactando as expectativas de inflação para baixo e, consequentemente, as inflações implícitas, a curva de juro pré-fixado fechou, a curva de juro real não fechou tanto, fechou muito pouco. Então, acho que se a gente tiver um ambiente de, digamos assim, mais confiança ou mais credibilidade, não com o cenário atual, mas com o cenário prospectivo, né? Talvez essa demanda por ativos IPCA+, possa aumentar, tanto pelos efeitos de curto prazo na inflação, quanto pelos efeitos potenciais de fechamento de curva de juro real. Então, por isso que a gente está com o IPCA+, como a sobrealocação dentro das carteiras, né? E pós-fixado e pré-fixado estamos nos níveis neutros de alocação e assim devemos permanecer nesse mês de junho. Né? Perfeito, ótimos pontos. Eu preciso fazer um parênteses aqui, porque você já falou, e agora acho que você falou aqui de novo do impacto do dólar, né, na inflação, como o mercado global também acaba impactando. A gente está falando de renda fixa no Brasil, e como é importante o investidor global, o investidor que está aqui também olhar, né, o que tem fora. Tem um episódio que está muito interessante, que o Álvaro fez junto com o Arthur Mota, que é estrategista global. Vou fazer um jabá aqui, mais um Offshore, né? Connection. Eles falam sobre o dólar, o impacto
impacto do dólar, por que é importante acompanhar isso e entender como isso impacta na inflação do brasileiro e quem está investindo aqui dentro, né? Então, acho que isso é fundamental. Procura na trilha, no canal do YouTube do Offshore Connection. Álvaro e Arthur, tá muito bom esse episódio, super educativo e ilustrativo sobre essa questão, né, da relação do dólar e como isso impacta aqui pro investidor brasileiro também. E Fred, vamos falar aí da Top Picks, né? Dentro de todo esse contexto, tiveram muitas mudanças, não tiveram mudanças? Como é que ficou? Tiveram inúmeras mudanças. A gente praticamente refez o Top Picks inteiro por mês de junho, mas só para deixar claro de primeiro momento que as mudanças foram mais por conta de fim de lastro dos papéis do que de fato por algum problema mais estrutural de crédito que as empresas tenham passado, né? Então, Armac, Cogna, Raizen, Brava, Intervias e Redsim, que foram os papéis que saíram do portfólio, todos eles foram por conta de fim de lastro, né, de estoque desses papéis, por conta da elevada demanda que eles tiveram e não por conta de algum problema de crédito específico. E dos papéis que entraram, a gente colocou PetroRio, que também é um papel muito conhecido nosso, já foi Top Picks no passado. E a gente gosta bastante da empresa, não só por conta da posição de liderança que ela tem dentro do setor, descorrelação com o macro local, principalmente. E recentemente ela vem de um movimento de alguns M&As que muito provavelmente vão favorecer o volume de produção dela e tem muita sinergia para ser capturada e, consequentemente, maior geração de caixa no médio e longo prazo. E a gente vê isso como muito positivo. Então, com certeza, não só um Top Picks da nossa carteira, mas um Top Picks também do setor de oil and gas como um todo. O segundo ativo que nós colocamos foi Rota das Bandeiras, também um ativo bem conhecido nosso dentro do Top Picks, uma rodovia de extrema relevância dentro do universo de concessões rodoviárias no Brasil. O principal é uma rodovia já madura, então não tem grandes investimentos complexos para serem feitos pela frente, o que permite muita previsibilidade de fluxo de caixa para essa rodovia como um todo. O segundo ativo que nós colocamos foi a linha de Taubaté, de transmissão de energia elétrica. Como diversas vezes a gente mencionou aqui no nosso podcast, transmissão de energia sempre é um setor que, sob a ótica de crédito, nós gostamos muito, justamente por conta da resiliência e previsibilidade de fluxo de caixa que o setor tem como um todo. E no caso da linha de Taubaté, além de ser uma linha já 100% performada, ou seja, já está totalmente operacional, ainda conta com confiança da empresa Energisa, que é também uma das maiores empresas de distribuição de energia no Brasil hoje em dia. O outro papel que nós colocamos foi o Porto de Itapoá. Há muito tempo atrás nós colocamos esse papel e retiramos justamente porque estava com baixo volume de negociação, justamente por conta da alta demanda que o papel estava, né? Então muitos investidores alocaram o papel e reteram ele por conta do prêmio que estava bem atrativo e baixo risco de crédito que tem o Porto. E recentemente a empresa veio novamente ao mercado de capitais com uma outra debênture e nós pudemos colocar ela novamente dentro do portfólio, né? Então é um porto de extrema relevância dentro da matriz de logística portuária brasileira, né? É um investimento, é um porto com uma posição de caixa muito robusta para fazer frente não só aos investimentos de expansão que ele tem feito para ampliar sua capacidade de movimentação de containers, mas também uma posição de caixa muito flexível para pagamento das dívidas que ele tem para fazer pela frente. Então a liquidez do porto é muito boa e tem uma estrutura de capital muito flexível, ou seja, a alavancagem muito baixa. E por fim, o último papel que nós colocamos também, um velho conhecido nosso, que foi Madeiro, né, que a gente acha que é um case de recuperação muito expressivo dentro do universo de varejo alimentício, né, varejo alimentar. Foi uma empresa que chegou a bater 20 vezes a alavancagem em 2020 durante a pandemia e hoje está com uma alavancagem abaixo de 2 vezes, né? Então o gestor da empresa adotou uma política muito conservadora de expansão de novas lojas, tem focado em maior eficiência das novas lojas que vão ser abertas e manutenção das atuais e, consequentemente, tem feito uma geração de caixa muito consistente, muito robusta, trimestre após trimestre, e acho que a principal prova disso é justamente que também, trimestre após trimestre, ela tem conseguido desalavancar de forma bem expressiva, saindo de quase 20 vezes para baixo de 2 vezes agora no último trimestre de 2025 que ela divulgou resultados. Então, essa é a nossa nova carteira e composição do Top Picks.
Várias mudanças esse mês, hein? Então, quem quer entrar no detalhe, né, do Top Pix, ele tá aqui, é só clicar nos comentários aqui dentro do YouTube ou do Spotify e você acessa direto o relatório, né, Top Pix. Bom, excelente. Muito obrigada. Né? Foi bem completo. Bastante coisa acontecendo aí. E mês que vem vamos acompanhar e vamos ver o que o Copom decidiu. E o Congresso também. E o Congresso, é verdade. Tem bastante coisa importante. O investidor aqui está acompanhando vocês, a análise de vocês. Obrigada. Valeu, Carol. Muito obrigada. Obrigado, Carol. Ótimo papo. E obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui. Espero vocês no próximo episódio.